Gênesis capítulo Gênesis 25, 19 em diante. Achei muito interessante essa pregação, essas aplicações que ele fez. A partir do versículo 19. Quantos encontraram, digam amém. Está escrito: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, ou da idade de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhe deu a luz. Versículo 27. E cresceram os meninos. Esaú saiu perito em caça, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato e que habitava em tendas. Amém. Glória a Deus. Queridos, no término do culto eu estarei aqui. Eu trouxe alguns exemplares do meu livro. E se porventura você quiser... Está apresentando um livro nesse momento, antes de começar a pregação. Eu irei te receber com muita alegria. Dívida rasgada, o perdão divino, a partir de uma cosmovisão cristã. Esse livro está prefaciado pelo doutor Luiz Saião. É um dos maiores teólogos do Brasil. Ele foi o tradutor da Bíblia NVI, a nova versão internacional. Uma obra que vai abençoar muito a sua vida, a sua casa e o seu ministério. A história dos 3 patriarcas são histórias inspiradoras. O ciclo patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó, nos traz lições poderosas para a nossa vida espiritual e também para a nossa trajetória ministerial. É importante ressaltar um grande detalhe, que no capítulo 25, versículo 8 precisamente, nós temos registrado a morte, o falecimento de Abraão, do pai da fé. Portanto, Abraão, o texto diz que inspirou Abraão. Olha a visão que ele vai dar sobre a questão de pai da fé velhice. mais adiante.
esse texto que nós fizemos menção, a partir do versículo 19, é importante pontuar que o pai da fé já não se encontra no mundo dos vivos. Ele morreu, veio a óbito, e agora Moisés resolve dedicar a narrativa apontando para a segunda pessoa do ciclo patriarcal, que nós conhecemos como Isaac. Por isso o texto diz: e estas são as gerações de Isaac. Antes de explorar o texto que nós lemos, observe que as três matriarcas enfrentaram o mesmo problema, exatamente o mesmo problema. Diz a Bíblia que elas não geravam, eram infrutíferas. E observe que no capítulo 25, com a morte do patriarca Abraão, Deus agora apresenta um cenário onde Isaac está construindo uma experiência de espiritualidade. Então agora é o momento em que Isaac vai começar a experimentar essa ideia de ter a própria experiência com o Deus de Abraão. Apesar de que Abraão se tornou um ancestral, todos os patriarcas e profetas olham para o pai da fé como um modelo agora que ele vai soltar de espiritualidade, o pai um da homem fé que abençoou a humanidade. A partir do capítulo 12. Por isso que ele é muito importante. Uma outra observação é que Abraão é chamado de pai da fé, não porque a fé teve origem nele, não. Pai da fé porque pós-dilúvio ele é o primeiro homem a construir altares para Deus após o dilúvio, para o eterno. Ele começa a fazer conexões de pessoas com o sagrado. Por isso ele é o pai da fé. A partir do versículo 19, Moisés agora dedica a narrativa à pessoa de Isaac. Uma coisa que eu achei interessante no texto, precisamente no versículo 19 do capítulo 25, é que como pode Rebeca, sendo uma mulher estéril e infrutífera, e o texto grande lição, né, falar de gerações interessante de Isaac. Então, observe comigo, pense comigo aqui, como o texto faz menção das gerações de um homem que a sua mulher era estéril. Então, olha como o olhar de Deus é profético. Olha como Deus está olhando o futuro e, de fato, nossa visão é totalmente limitada ao presente. Então o texto está fazendo menção da descendência de um homem que a sua mulher não gerava. Eu fico pensando Deus olhando para a matriarca Rebeca, que era estéril, infrutífera, e Deus enxergando as 12 tribos. Interessante. Então, comece a pensar comigo que aquilo que para você é impossível, para Deus já está acontecendo. Então o texto está fazendo menção da descendência de um homem que a sua mulher não podia gerar. Então a primeira observação aqui é o seguinte: a proposta de Deus não é abençoar só você. Você precisa ter a consciência de que existe um plano divino para abençoar sua descendência. O projeto de Deus não está pautado somente na sua pessoa. A ilustração espetacular do texto. O plano de Deus é alcançar toda a sua descendência. Por isso que a Bíblia diz: e estas são as gerações de Isaac. Pois bem,
Como Deus tem um olhar profético, ele está olhando para o patriarca, que tinha uma mulher estéril, e enxergando as 12 tribos de Israel. É porque na mente de Deus, Rebeca já estava gerando. É por isso que você precisa parar de olhar para as dificuldades e começar a olhar no que Deus pode fazer. Parar de olhar as dificuldades. É que o futuro para Vem mais uma nós lição. vai acontecer. Para Deus já está acontecendo. Simples. E uma coisa interessante que você pode ter segurança Olha nisso, só. é que ninguém pode tocar no seu futuro. Entende? Ninguém pode tocar no seu futuro. E de repente tem gente te ameaçando ou tentando te amaldiçoar. Interessante. E eu estou dizendo para você o seguinte: o seu futuro está intacto. Ninguém pode amaldiçoar o seu futuro está na mão de Deus, ninguém pode tocar nele. Que estação. É por isso que o texto fala das gerações de Isaac. É que o futuro de Isaac estava na palma da mão do Eterno. Entendeu? A mensagem. Observe Deixa seu como o olhar de comentário Deus é abaixo do profético. vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like. Porque tudo que compartilhe. Deus E te muito obrigado entrega pela sua é para gerar visibilidade. resultado. Tudo que Deus te entrega é para gerar resultado. Quer ver uma coisa? Vocês lembram, eu vou voltar para o texto. Vocês lembram a mulher Obrigado que pela sua Jacó, visualização. essa criança que